Eu sempre quis fazer jornalismo. Eu posso olhar pra você ou tem que olhar pra câmera? Se você puder olhar de vez em quando pra câmera, mas pode olhar pra mim também. Tá. Então, eu sempre quis fazer jornal, mas daí rolou aquele preconceito em casa, do tipo, minha filha, você tem que fazer... Opa! Rolou aquele preconceito quando eu falei que eu queria fazer jornalismo, porque jornalista não ganha dinheiro, minha filha, e você tem que fazer uma profissão que te dê o quê? Dinheiro. E aí, num primeiro momento, eu me deixei abater, tipo, eu falei, não vou fazer, se for pra eu fazer no futuro eu faço, eu vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Daí eu fui fazer administração. Foi bem isso. Não sentia prazer nenhum na faculdade, tanto que eu fiz um curso bem assim, para cumprir tabela, para pegar o diploma. Nesse meio do caminho, eu tranquei o curso por 6 meses, porque problemas pessoais envolveram na vida profissional, daí eu tranquei. E quis viajar, eu queria viajar, eu queria fazer intercâmbio, só que o fato de ter começado a faculdade e não ter terminado estava me incomodando demais. Daí eu falei, não, vamos terminar uma coisa para depois fazer a outra. Daí eu voltei para a faculdade depois de 6 meses trancado, terminei o curso, consegui voltar ainda na turma que eu estava, isso foi bom, porque aí eu fiz TCC com a galerinha que eu estava acostumada e tal. E aí, para terminar esses últimos 6 meses, eu entrei numa empresa de auditoria contábil. Quer que fale o nome da empresa? Não? Uma multinacional, tinha muitas oportunidades, eles pagavam a faculdade, então por mais que só faltasse os 6 meses, o salário não era tão interessante, mas os benefícios eram muito bons, então fui para essa empresa. Daí uma vez lá, eu conversando com a minha coordenadora na época, quem me avaliava, a gente começou a pensar em planos de carreira, porque é uma empresa que até que investe legal assim no funcionário. E daí meio que surgiu essa oportunidade de ir para a auditoria contábil independente, que era o carro-chefe da empresa, o pessoal que vai para lá é sempre bem desenvolvido, forma bons profissionais. Daí eu fui. Foi muito legal, não me arrependo de ter ido, só que eu percebia que eu não era feliz no que eu fazia. E aí não rolava ficar trabalhando, sei lá, 12, 14 horas, que muitas vezes era esse o meu dia, minha rotina de trabalho, e não ser feliz no que eu fazia. Na verdade eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, mas eu demorei para ter coragem para falar, poxa, eu vou fazer. Porque, diferente do que aconteceu no primeiro momento, nesse momento em casa eu tive apoio. Mas no trabalho foram várias conversas, porque apesar de não gostar do que eu fazia, eu me desempenhava bem. Não, modéstia à parte. E as minhas chefes, elas não queriam que eu trocasse o certo pelo duvidoso, uma vez que eu conseguia desempenhar bem. Tanto que foi uma surpresa, elas não percebiam essa minha insatisfação no trabalho, porque eu realmente não deixava uma coisa interferir na outra. Muita gente me chamou de doida, porque eu quis trocar a auditoria contábil, eu já estava há uns 4 anos, 4 anos na empresa, por jornalismo para ser estagiária. E eu passei um ano, assim, o ano de 2015 foi um ano de conversa e que eu realmente tive várias oportunidades que eu poderia falar, não vou começar, até com o pessoal na empresa mesmo, mas eu decidi começar. E daí, em 2016, eu comecei o curso. O primeiro ano continuou sendo um ano assim de prova, do tipo, e aí, você realmente vai largar uma certa estabilidade, porque estabilidade ninguém tem, mas um caminho mais certo por um caminho totalmente incerto. Você tinha quantos anos quando você começou jornalismo? 24. E era outra coisa que pesava demais pra mim. Tipo, eu ia começar a faculdade com 24 pra 25. E eu pensava, meu Deus, eu vou começar uma faculdade com 25 anos, eu vou ser estagiária aos 26 anos. Eu demorei pra aceitar isso, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Eu achava que primeiro eu não ia conseguir nunca um estágio. Tanto que no primeiro ano, no primeiro trimestre da faculdade, eu era a louca do estágio. Eu achava que não, eu tenho que entrar na área o quanto antes, porque assim, quem que vai contratar alguém aos 26 anos para ser estagiário? E aí eu achava que justamente isso, as pessoas não iam contratar. Tanto que foi uma coisa que eu não ouvi abertamente, mas isso ficou meio que nas entrelinhas de umas 3, 4 entrevistas que eu fiz. Não só a idade, mas por exemplo, você realmente quer deixar de ser CLT para ser estagiária? Eu sentia que ir na entrevista e falar eu quero não era suficiente. Em 2017 eu vim estagiar no Ruth Ramos Jornal. E aí hoje eu estou numa outra agência que produz para outros veículos. Não me arrependo dessa minha decisão. Não vou dizer que eu não sinto falta do que o meu antigo emprego me proporcionava, porque sim,
Mas aí a gente vai tentando equilibrar essa nova caminhada. E como tá sendo a vida só com salário de estagiária? Então, olha, eu acho que ser estudante e não ser CLT pesa, eu acho que na realidade que a gente tem. Primeira coisa, ser estudante, que eu estava comentando com você. Por exemplo, em São Bernardo você tem direito ao passe livre. Mas eu percebi uma mudança no processo do ano passado para cá, porque eu precisei renovar meu passe livre. Eu moro com os meus pais, tenho 26, vou fazer 27 anos. E o passe livre negou o meu comprovante de residência por não estar no meu nome. E aí eu fui conversar com a coordenadora lá da loja do cartão legal, que eles chamam de loja, e eu falei pra ela, moça, eu tenho 26 anos, mas eu moro com os meus pais. E ela falou assim, não, mas você só pode apresentar um comprovante de residência no nome do seu pai e da sua mãe até os 23 anos. Eu falei, moça, mas se eu não tiver um comprovante? Aí ela me respondeu, você fica sem. Então, assim, a gente sabe que, principalmente na nossa área, que a gente estagia até o último minuto que puder estagiar, porque a mão de obra é mais barata. E daí você não consegue renovar o seu passe livre, porque você tem 26 anos e você tem que ter uma conta no seu nome. Isso é muito estranho, e você é estagiário. Então, lógico, eu fiquei putaça. Eu podia falar palavrão? Pode. Então, fiquei putaça, mas aí eu fui pra casa, peguei o comprovante no meu nome, achando que finalmente eu teria a recarga pro mês. E não. O ano passado eu fiz o cartão na hora e a recarga já caiu na hora e eu comprovei residência no nome do meu pai. Esse ano não, eu tive que achar uma conta no meu nome e a recarga não cai na hora. Eu vou ter que voltar daqui a 5 dias úteis com o cartão lá de novo para cair a recarga e daí sim eu começar a usar. E o choque de gerações? Você entrou na faculdade com 25, tinha gente com 17 na sala. Eu não tive assim problemas, mas eu percebi assim que muito provavelmente quando eu fiz a primeira faculdade eu fazia isso. Tipo, tenho texto para ler. Ai, que saco, eu tenho texto para ler. Mas, gente, você tá na faculdade, se você não lê o texto, você vai fazer o quê aqui na faculdade? Você vai vir bater cartão e copiar coisa no caderno? Eu não esqueço, em uma das aulas, a galera começou a reclamar que eram muitos textos para ler. E aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, professor, porque sabe como é, né? Final de semana, vida social, não dá tempo de ler tanta coisa, porque cada professor pede para ler uma coisa. E eu achei isso um absurdo, mas talvez eu achei um absurdo pela cabeça que eu tenho hoje. Eu não vejo tanta dificuldade, acho que por conta de fazer a faculdade que eu realmente quero nesse ponto da vida. Toda vez que eu pensava em reclamar alguma coisa, ou que eu penso em reclamar alguma coisa, automaticamente eu já penso também, eu escolhi estar aqui. Então, se eu tivesse, sei lá, que ficar sem meu namorado o final de semana inteiro, porque tem um projeto da faculdade para fazer, isso pra mim é ok. Mas é complicado. E eu acho que é mais complicado quando você tem que passar por esse momento do estágio, que a remuneração é baixa, e aí você tem os seus projetos pessoais que você quer realizar e você não consegue, porque infelizmente a gente precisa do dinheiro. Você vai se formar ano que vem, né? Como é que você acha que vai ser daqui a 2 anos para você? Eu acho que o mercado vai estar mais acirrado do que é hoje. A gente teve uma palestra com um ex-aluno e ele não acreditava no fim do jornalismo, eu também não acredito nisso, mas ele acreditava na diminuição de grandes redações e no aumento de redações menores. E isso implica em várias outras coisas. O cara não é só jornalista, o cara não é só repórter, ele é redator, ele é editor de imagem, ele filma. Então esse profissional multitarefa, e com isso eu acho que vem algo muito ruim, né? Essa questão da produtividade, de você fazer mais em menos tempo, de você ter cada vez mais menos vagas e pessoas fazendo mais coisas. Eu acho que isso vai estar mais presente, porque acho que isso é relacionado à tecnologia e não tem volta. Meu sonho era ter uma matéria minha publicada na Folha de São Paulo, por exemplo. Eu sabia que era difícil? Obviamente eu sabia que era difícil, mas eu achei que teriam mais oportunidades que se assimilassem a um repórter, a um jornalista que trabalha na Folha de São Paulo. E hoje eu vejo que não. Você consegue exercer, fazer jornalismo, mas muitas das vezes você vai mesclar jornalismo com caça-clique. E é isso que mantém e te dá a oportunidade de fazer o jornalismo. Ser PJ? O meu namorado, ele trabalha na indústria. E ele era estagiário, ficou 2 anos na empresa, não foi efetivado, aí ele saiu, ficou fazendo uns trabalhos independentes durante 3, 4 meses. E a empresa recontratou ele, mas como PJ.
Então, assim, ele nem está nessa área de comunicação, enfim, que já vem sofrendo com o sucateamento da área, isso. Que já vem sofrendo a nossa área vem sofrendo com o sucateamento da área, mas assim, ele está em outro setor, outro ramo da economia, que os trabalhos informais, se você for ver, tem menos quantidade, mas ele é PJ. Essa relação de patrão e empregado nunca vai ser igualitária. Por mais que eu trabalhava num local que investia em pessoas, sei lá, eles pagavam curso para você de inglês, eles te bancavam a faculdade, eles bancavam um curso fora do país para você ficar um mês. Isso pode parecer um benefício, olha o que a empresa está fazendo por você, mas na verdade ela está fazendo por ela. Na relação de trabalho, por mais que pareça que grandes empresas façam grandes ações em prol do trabalhador, na verdade ela está fazendo em prol dela mesma. Porque se a gente vive numa sociedade capitalista que no final do dia o mais importante é o lucro e você vive na concorrência pelo lucro, o melhor vence, você é um número. Então, por mais que você pense dentro de uma empresa que a empresa está investindo em você, ela na verdade está investindo nela. Mas você vai ficar assim, você vai cair. Não? Rapidinho. É rapidinho. Não, porque é um assunto, né, que nunca tem fim.